crianças, sejam bem-vindos. Esse é o meu canal, o canal da professora Priscila. Eu estarei com vocês nesse período de quarentena, passando conteúdo, fazendo brincadeiras, esclarecendo as dúvidas. Agora vamos continuar a aula. Elementos da narrativa são aquilo que não pode faltar na minha narrativa, no meu texto, na minha história, como narrador. O narrador, também chamado de foco narrativo, ele representa a voz do meu texto. Como assim? Era uma vez, em uma cidade muito distante, morava uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela recebeu esse nome porque ela ganhou um gorro vermelho de sua avó que não tirava da cabeça. Quem que tá contando essa história? É o narrador, ele é a voz do meu texto. Outro elemento que não pode faltar é o enredo. O enredo é o tema, é o assunto da minha história. Por exemplo, qual que é o enredo da Chapeuzinho Vermelho? Ele conta a história de uma menina que ganhou um gorro vermelho de sua avó e, ao ir para a casa de sua avó pela estrada, teimou com sua mãe. Esse é o enredo. Ele conta o assunto, é o assunto da história, tá? E eu tenho os personagens. Nesse fato da Chapeuzinho, eu tenho dois tipos de personagens. Os principais, que são chamados de... Os principais, que são os mais importantes, são chamados de personagens protagonistas. E eu tenho os personagens secundários, os coadjuvantes. Bom, o principal... Quem que é principal na história da Chapeuzinho Vermelho? Eu tenho dois. Eu tenho a Chapeuzinho Vermelho, não pode faltar na história. E eu tenho o Lobo, certo? Esses são os principais. A vovó e a mamãe são coadjuvantes, elas são secundárias, tá? Bom, eu tenho o tempo. O tempo ele está relacionado com a marcação da narrativa. Como assim? Data, um momento específico. Ele pode ser cronológico, por exemplo, como? Note que a expressão de tempo utilizada indica a marcação como hoje, no dia seguinte, na semana passada, naquele ano, um certo dia, né? Uma certa manhã. Espaço. É o local onde a narrativa ela se desenvolve, onde que acontece a história. Eu tenho dois ambientes, o físico e o psicológico. Como assim, professora? O ambiente físico é uma cidade, uma praia. Ele vai indicar o local onde acontece a história, a fazenda, né? Pode ser um lugar fechado, uma casa, um quarto, um hospital, ou aberto, rua, vila, cidade, uma praça. Já o espaço psicológico é o ambiente interior da pessoa, ou seja, a história aconteceu no seu sonho. Você teve um sonho e ali aconteceu a história. É um ambiente psicológico, entenderam? Bom, dentro do meu texto, de uma narrativa, são esses os elementos que não podem faltar e que agora a gente vai entender um pouquinho melhor interpretando o texto de quem, professora? Da Bianca e do Pedro. Vamos analisar esse texto? Eu vou pedir para vocês pegarem o caderno de tarefa de vocês e abrirem na página 6, que eu quero que vocês leiam junto comigo esse diálogo, essa narrativa. Pegaram? Bom, vamos lá? Pedro é diálogo entre Pedro e Bianca. Pedro e Bianca são dois amigos que conversam constantemente através de bate-papo virtual. Constantemente quer dizer diariamente, todo dia, com frequência, tá? Ambos têm 12 anos. E enquanto Bianca mora na área urbana, o que é área urbana? Na cidade, né? Em uma média cidade brasileira, Pedro habita o campo. O campo faz parte da área... Se a cidade é área urbana, o campo é área rural, né? Em um município localizado a 200 quilômetros da cidade de Bianca. Em uma de suas conversas, Pedro e Bianca falaram sobre os objetos que gostam de comprar, as comidas que mais lhe agradam e ambos produtos que sua família possui em casa. Bianca explicou que o pai dela trabalha em uma empresa que monta veículos para serem utilizados no campo, como colheitadeira, máquina de coletar grãos, tratores,
máquinas de plantio, entre outras. Já Pedro afirmou que seus pais compraram recentemente algumas máquinas para ajudar na produção do sítio em que ele mora. Pois lá, além da plantação de feijão e milho, sua família também cria animais para o fornecimento de leite, ovos e carne. E que parte desses produtos é destinado para o abastecimento da cidade em que Bianca reside. Ao longo dessa conversa, as crianças foram percebendo que ambos fazem uso de produtos em comum, principalmente alimentos. Bianca chegou à conclusão de que o sítio de Pedro é responsável por parte da alimentação dela e de sua família, pois a feira livre e o mercado próximo da sua casa recebem os produtos do sítio do seu amigo. Já Pedro percebeu que o pai de Bianca ajudou a fazer as máquinas que estão no seu sítio, aumentando a produção de sua família e garantindo a renda da sua casa. Bom, nós já lemos o texto, agora nós vamos analisar esse texto vendo os elementos da narrativa. Será que esse texto tem narrador? Tem personagem? Ele tem... Qual que é o enredo dessa história? Será que ele tem o tempo cronológico? Vamos ver? Vamos analisar? Bom, analisando ali o nosso texto, quais são os elementos da narrativa daquele texto, do Pedro e da Bianca? Primeiro, o texto, ele tem narrador? Claro, né, gente? Até porque é o narrador que tá contando a história a todo momento. Ali naquele texto, os personagens, eles não têm fala. Segundo, quais são os personagens do texto? Uma dica, tem dois, tá? É o Pedro e a Bianca. E qual que é o enredo da história? O enredo da história é o diálogo de dois amigos, o Pedro e a Bianca, que conversam em um bate-papo e descobrem que, apesar de morar um no campo e o outro na cidade, eles percebem que ambos fazem uso de produtos em comum, principalmente alimentos. Bianca chegou à conclusão que o sítio do Pedro é responsável por parte dos alimentos dela e de sua família, pois a feira livre e o mercado próximo à sua casa recebem o produto do sítio de seu amigo. Já Pedro percebe que o pai de Bianca ajudou a fazer as máquinas que ele tem no sítio. Legal, né? Bom, quarto, o texto, ele mostra a marcação de tempo, dia, mês, ano, ou momento como dia, tarde, noite. Tem? Tem ou não? Não, né? Em nenhum momento no texto ele traz marcação de tempo. Ele não mostra esse elemento. Quinto, em qual espaço local acontece a história? Onde que aconteceu essa história? Na fazenda? Na cidade? No prédio? Onde aconteceu? Em um bate-papo virtual, crianças. Entenderam como eu consigo tirar esses elementos de um texto? Claro, né? Agora ficou tudo claro. E aí? Deu certo? Entendeu tudinho? Muito bem! Agora vamos para os exercícios. Bem, crianças, agora vocês vão pegar o caderno de vocês. Caderno não, o caderno de atividade de vocês. E vão abrir na página 4. Eu quero que vocês façam a leitura desse texto. Ah, professora, mas eu já fiz na atividade anterior. Não tem problema. Faça de novo. Vocês vão ler 2 vezes em voz alta e fazer uma leitura silenciosa, tá? Terminou a leitura, vai abrir na página 6 e vai responder essas questões. Essa primeira questão, número 6, você vai ter que ver o que é a palavra e aqui do lado tá o seu significado, tá? E você vai enumerar de acordo com o significado de cada palavra. Por exemplo, invasão do organismo que causa a doença. É o vírus? É os sintomas? Se for o vírus, você vai colocar o número 1. Se for os sintomas, número 2. Resfriado 3, infecção 4, cotidiano 5. Você vai fazer em cada uma desses significados, tá bom? 7. Vocês vão ler... o texto, ele traz informações sobre uma doença causada pelo Covid-19, certo?
Então, vocês vão pegar 10 doenças que vocês já ouviram falar e vocês vão escrever, fazendo uma lista de doenças, tá? Terminou, vai abrir na página 7. Continuar na página 6, desculpa. Acabamos de fazer a leitura entre o diálogo entre Pedro e Bianca. Vocês vão... A professora, eu quero ler de novo. Não tem problema, pode ler. E vão responder a página 7. Gente, é interpretação de texto. Aqui são todas as informações retiradas do texto. Vocês vão preencher. Terminou? Continuando na página 7, com base no texto, coloque em ordem alfabética as palavras do quadro abaixo. Como que é a ordem alfabética? Palavras com A, B, C, D, vocês vão colocar em ordem alfabética, conforme o alfabeto, tá bom? Beijo, crianças. Agora vamos dar uma descansada, bebe uma água, que vamos começar a aula de história, tá bom?